5, 4, 3, foi. Está nos dando um pouco de alívio nos outros temas, é passar as reformas infralegais de desregulamentação, simplificação, todas as reformas que o mundo inteiro, nessas viagens que se referiram a eles, certamente cobrou dele, cobrou do Paulo, cobrou da Tereza, cobrou do Tarcísio, cobrou de todo mundo. Da segurança jurídica, da previsibilidade, da simplificação. Essa grande parte dessa matéria, ela se dá em portarias e normas dos ministérios que aqui estão, inclusive de meio ambiente. E que são muito difíceis, e nesse aspecto acho que o meio ambiente é o mais difícil de passar qualquer mudança infralegal em termos de instrução normativa e portaria, porque tudo que a gente faz é pau no judiciário, no dia seguinte. Então, para isso precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento, e simplificando normas, de IFAM, de Ministério da Agricultura, de Ministério do Meio Ambiente, de Ministério disso, de Ministério daquilo. Agora é a hora de unir esforços para dar de baseada a simplificação regulatória que nós precisamos, em todos os aspectos. E deixar a AGU, o André não está aí, né? E deixar a AGU de stand-by para cada pau que tiver, que vai ter. Essa semana mesmo nós assinamos uma medida, a pedido do Ministério da Agricultura, que foi a simplificação da lei da Mata Atlântica para usar o Código Florestal. Hoje já está nos jornais dizendo que vão entrar com ações judiciais e ação civil pública no Brasil inteiro contra a medida. Então, para isso, nós temos que estar com a artilharia da AGU preparada para cada linha que a gente avança. Mas tem uma lista enorme em todos os ministérios que têm papel regulatório aqui para simplificar. Não precisamos de Congresso. E coisa que precisa de Congresso também, nesse fuzuê que está aí, nós não vamos conseguir aprovar. Agora tem um monte de coisa que é só parecer, caneta. Parecer, caneta. Sem parecer também não tem caneta. E dar canetada sem parecer é caneta. Então, isso aí vale muito a pena. A gente tem um espaço enorme para fazer. Enfim, acho que essa é uma questão importante que estava aí nos slides. Você vê que a jurídica também está embaixo. Isso, exatamente. Só o senhor entender o seguinte, isso aqui é coordenação dos planos que eu sei que todos estão fazendo. Tá? Coordenação. O que vai ser possível executar ou não, vão entrar naquelas nas limitações que nós temos, e o que tiver conflito será levado à decisão do presidente. Mas nós temos que andar com isso rápido, porque a queda do desemprego, o país está sem esperança. Nós temos que fazer isso andar. O pessoal da iniciativa privada está nos procurando. Bueno, então, gente, ouvimos aí uma fala do ministro do Meio Ambiente, que abre aí nosso programa Em Busca da Cereja. Eu fiquei um tempo afastado aí, estou voltando agora, problemas técnicos e jurídicos, né? Então, agora acho que fico mais um mês aí incomodando vocês. Hoje, nosso tema é o uso político da pandemia, né? Então, por isso vocês ouviram aí o astronauta, ministro do Meio Ambiente aí. E aí, hoje, nós temos 2 convidados e 2 debatedores, sem muita delonga. Antes, né? É importante destacar aí que vocês começaram a nos ouvir agora, curtam, compartilhem com seus amigos. O nosso programa também depois fica disponível no YouTube, então importante contribuir aí com a nossa Em Busca da Cereja. Eu vou passar para a apresentação aí dos nossos convidados, começar com José Cristiano, né? Então, uns 2 minutinhos aí para dizer de onde é que tu vem, do que te alimenta. Depois eu passo para a Salete, depois para o Roger e depois para a Luísa. Certo? 2 minutinhos. Aí eu sou o chato do tempo, então, gente, porque, né, vamos tentar ficar aí 1 hora e um pouquinho, senão a gente sobrecarrega os nossos ouvintes. É contigo, Cristiano. Bom, obrigado, né, inicialmente pelo convite. Para mim é uma honra estar fazendo um debate tão sério e tão necessário para que a gente possa, de fato, ampliar um pouquinho a nossa percepção, nossa visão, e inclusive as nossas ações também. Eu sou
atualmente sou diretor da Atenção Básica do Estado da Bahia, né? Sou enfermeiro, tenho uma história aí com Santa Maria, porque fui diretor de Atenção à Saúde no período que Valdeci era prefeito. Ajudei também na construção do programa de residência multiprofissional da Universidade Federal de Santa Maria. E depois disso, me bandei aqui para a Bahia, né? E também tentando trabalhar num projeto progressista, e ele continua, perdura até hoje, e com grandes avanços, né, que fazem com que a gente tenha uma esperança, né, para poder, inclusive, compartilhar com vocês. Então, é isso aí. Tô por aqui, depois a gente amplia essa discussão aí. Opa, muito obrigado, Cristiano. Contigo. Eu? Sou próxima? Isto, por Tá. favor. Tá. Meu retorno aqui não tá bom. Sou Salete, enfermeira da Atenção Básica há 23 anos aqui no município de Santa Maria. Trabalho com a questão da saúde junto com as escolas e com a comunidade, junto dos conselhos, das associações. E eu tenho esse trabalho de prevenção e promoção e também junto dos conselhos e das escolas. Já conhecia o Cristiano, porque quando ele estava aqui em Santa Maria, foi ele que ajudou a implementar a equipe de saúde da família, e desde aquela época a gente não conseguiu evoluir mais. Tu vai ter que voltar para cá, tia, não sei como, mas vamos ter que trazer o Zé Cristiano de volta para cá. Ao contrário, na época eram 19 equipes, né, Zé? E hoje são só 14 equipes aqui em Santa Maria, então nós só estamos dando ré cada vez mais com essas administrações de direita, né? Não poderia se esperar muita coisa. E é isso, daqui a pouco eu quero falar mais. Bueno, Salete. Vamos lá, Roger, 2 minutinhos. Microfone, companheiro, microfone. Então, boa noite, então, a todas e todos aí que nos acompanham. Faz tempo já, né, nesse canal aí que tá virando uma tradição, às quartas-feiras, 20 horas aí na rede, né? Tá tendo uma boa performance, né, diga-se de passagem. A necessidade da gente tá abrindo espaço, campeando, né, espaço para expressão, para gerar notícia. É um pouco a minha tônica da nossa fala aqui, né, de desbravar e estar aí, né, emitindo opinião, né, fazendo a disputa aí da sociedade. Então, assim, eu sou Roger, sou professor de História aqui na rede estadual, né, do estado do Rio Grande do Sul. Sou pai, né, e militante do sindical também, do CEPERS, né. Falo isso porque eu participo e componho, né, como todos aqui, componho de uma classe social, né, onde a gente vive do trabalho, né, e a gente é usuário dos serviços públicos, certo? É importante, né, para mim e para a maioria das pessoas deste país, é importante os serviços públicos, né, saúde, educação, o saneamento básico, né, enfim, outros serviços, os espaços públicos, as áreas de lazer, etc. A gente vive realmente aqui no planeta Terra, né? Então é importante, né, esses serviços públicos estarem presentes nas nossas vidas, né? E aí tem um contexto aí, né, adverso, né, da pandemia, mas que por trás já estava sendo articulado o desmonte desses serviços públicos hoje. Então a gente só pega e articula a dimensão da pandemia com a dimensão do projeto político instaurado no Brasil, e não por que não dizer, né, no mundo, mas no Brasil de uma forma extremamente radicalizada, né, dura, né, sem a fórceps, né, sem choro, e a pandemia sendo utilizada para que isso aconteça, e aí a diferença de outros lugares do mundo, certo? Então estamos aqui para fazer a provocação, e é um prazer estar com todas e todos, e peço para compartilhar, e peço aí para participar do canal. E Luísa, 2 minutinhos, por favor.
Boa noite, meu nome é Luísa, sou professora, tenho a formação em História em Santa Maria, né, sou educadora, sou mãe, sou moradora daqui de Encruzilhada do Sul, e, né, eu faço o convite de participar aí do nosso canal, participar, né, do jornal coletivo, que justamente se propõe a estar trazendo, né, esses debates, justamente no momento onde a gente tem uma guerra de informações e que, resumindo, está sendo usado de uma forma bastante maquinada e que realmente nós, trabalhadores, vamos sentir muito, já estamos sentindo e vamos, pelo jeito, amargar situações ainda piores. Então, convido a todos, né, a se somar conosco e a participar, né, pelo link, podem colocar, assim, as suas perguntas, né, serão todas elas trazidas aqui para o nosso debate. Uma boa noite e sejam bem-vindos, né, aos nossos convidados, e é isso. Muito que bem, então, o Roger, como eu botei ali no roteirinho, gente, o Roger abre aí o nosso debate hoje, faz a provocação inicial, logo depois a Luísa, e aí eu passo para os nossos convidados para dar uma aprofundada, lembrando que o nosso objetivo é a cereja. Então vamos tentar achar essa cereja. O Roger delimita o bolo aí, e a Luísa fazem isso, e os nossos convidados se aproximam da cereja. Então, de 5 a 8 minutos, eu vou ser bem chato. Tá. Compartilhando aí a divisão da cereja com a Luísa, aí, nós vamos tentar estabelecer aí uns traços gerais aí para a gente poder gerar um diálogo aqui entre nós, né? É importante que esse programa ele tenha o perfil de ser super descontraído e relax, né? A gente fica à vontade, a gente fala à vontade, e a gente, por ser assim, a gente se torna, me parece, né, bastante acessível frente a outras lives que eu vejo por aí, mas mantendo uma boa qualidade no debate, no método de estruturação do programa, né? Que a gente está ajustando ainda a questão principalmente do tempo. Bom, saudação então, Zé Cristiano, né? Grande camarada de anos que eu não ouvia, né? Tá na Salvador, né? Tá no processo na militância, como sempre. Eu conheci o Zé na militância aqui da saúde pública, da defesa da saúde pública, conheci aqui em Santa Maria. E saudação também a Salete, né? Que é aí uma companheira aí que está há anos também, né, nesse front, né, da saúde pública, a partir da lógica dos direitos e não da lógica dos direitos, do serviço de saúde pública. Bom, como eu estava provocando antes, inicialmente na fala, nós estamos hoje vivendo, né, e seguidamente a gente vai retornar, né, e talvez com a maior frequência, visto que estamos entrando numa situação, e agora, né, no Rio Grande do Sul, me parece extremamente mais grave que a gente estava imaginando. Quer dizer, a gente faz esse debate da pandemia faz algum tempo, faz meses, né, todo mundo fala disso, mas no Rio Grande do Sul, e alguns estados do Sul aqui, enfim, e no Brasil, no contexto geral, né, e no mundo, enfim, está num processo muito dramático, né? No Brasil, os índices de óbito e de contaminação estão cada vez mais nos assustando, né? E agora essa onda está vindo das metrópoles, né, das cidades grandes para os interiores, né, do Brasil afora, e o Rio Grande do Sul, né, está dentro deste hall, né? Quer dizer, nós temos a expectativa, segundo as projeções de pesquisa aí na área, né, de estarmos aí daqui a 10, 15 dias, aí chegando ao pico, né, desse processo aqui no Rio Grande do Sul. Bom, a pandemia, ela acontece, ela abala todo um processo da civilização, né, quer dizer, recoloca o debate de uma forma, digamos assim, para ser ouvido, né, do jeito, né, da maneira que as pessoas, que o ser humano, né, que os seres humanos estão se organizando dentro desse planeta a fim de sobreviver, né? A pandemia, porque a gente tem que ter essa noção, a criatura humana, ela é a única criatura, né, do planeta que consegue projetar e transformar a natureza através do trabalho. E este trabalho, ele se dá de forma individual, mas as transformações de fato que impactam se dão de forma coletiva. Então, desde o surgimento da humanidade, a humanidade tem sobrevivido,
desta forma, porque nós não temos presas, não temos garras, não temos, a princípio somos mamíferos, talvez dos mais frágeis dos mamíferos, mas essa capacidade única, né, do ser humano de alterar o meio através do processo do trabalho, ou seja, da vida em comunidade, né, alterando a natureza e tentando se sobrepor, né, no tempo ao processo natural, nos caracteriza e nos leva, né, da base da pirâmide, né, da base da pirâmide da vida aqui no planeta, da base, quer dizer, nós éramos tão frágeis que estávamos na base, só pendíamos para os vegetais, né, nos catapulta aí para a ponta, né, lá para o cume da pirâmide, né, a gente consegue exercer um domínio muito grande sobre a natureza, mas não 100%, né, quer dizer, a natureza ainda, ela existe, e felizmente ela existe, ela é forte, e nós não somos nada sem a natureza, né? O debate aqui, então, portanto, é entender, tentar entender, né, o porquê que acontece isso, né? Por que está acontecendo a pandemia, ou, como a gente já viu em outros encontros, né, o processo da história das pandemias, quer dizer, quando existe um exagero, né? Quando a natureza ela chega no máximo das suas energias, quando a humanidade, né, que é o caso que a gente está vivendo hoje, propõe e constrói, está firme nos trilhos, né, de um modelo de sociedade onde não aponta a autossustentabilidade, quer dizer, é um modelo destrutivo ao extremo, né, nós vamos ter que ter 10 planetas daqui a pouco tempo para suportar essa energia retirada do planeta neste modelo de desenvolvimento da humanidade, e chega uma hora, né, que o homem tanto agir, né, sobre essa natureza de forma desordenada, né, que mirando única e exclusivamente o lucro, né, chega um ponto que a natureza começa a reagir, né, não reagir contra um corpo que está reagindo ao ataque, não, existe, né, no processo natural um processo de equilíbrio, né, quer dizer, a flora, a fauna, o ambiente, ele tem um equilíbrio que suporta a humanidade, né, só porém quando essa humanidade começa a avançar este limite, né, da própria natureza, abre brechas, abre situações onde, né, aparecem novidades, né, pandemias, a natureza não existe uma separação, né, da humanidade da natureza, e a natureza não, né, ela entra em colapso e nós vamos sentir de imediato esse colapso, né? A pandemia é um deles, tem o processo das águas, né, no planeta é um debate que está já rolando, acho que 2 programas atrás a gente abordou isso, que é a questão, né, da privatização aqui dos recursos do saneamento aqui no Brasil, que é a porta de entrada para a privatização da água, a questão da pureza do ar, da qualidade do ar, né, a questão, enfim, né, esta natureza ela começa a reagir, né, a ponto de começar a comprometer a vida geral, em especial a vida do ser humano. A pandemia é um sintoma disso, né, e aí conforme cada vez mais a gente avança, né, agora, por exemplo, o governo brasileiro está sofrendo um boicote internacional por conta da Amazônia, e se sabe que se continuar esse processo, por exemplo, na Amazônia, vai surgir, né, existem hipóteses aí fortes de surgimento de outras epidemias, endemias, enfim, doenças, vírus, bactérias, enfim, que a gente, que entra em processo de desorganização e podem nos atingir, né, pelo desequilíbrio mental que nós estamos provocando aqui. Então, quer dizer, esse é o elemento central da natureza, né, e talvez tentar entender o porquê que isso está acontecendo. Um outro processo é que, outra dimensão da fala, é que na maioria dos países que estavam em franca liberalização, né, dos serviços públicos, ou seja, a necessidade do capital de se apropriar de serviços que ele não tinha ainda se apropriado, ou parcialmente se apropriado, a lógica, esse momento da pandemia fez os países, a maioria dos países, brecar o freio, puxar o freio de mão e dizer, opa, é importante sim, olha só, a saúde pública é importante, articulado com a saúde, com a educação pública, olha só a importância de ter o saneamento básico nas comunidades, né, que a princípio não tem um retorno imediato do ponto de vista do capital, né, ao investimento feito, né, no saneamento, na água, no esgoto. Então, quer dizer, muitos países do mundo hoje estão revendo, né, os seus ideários de liberalização da economia, né, quer dizer, o Estado começa, me parece, no meu ponto de vista, no médio e curto prazo, a reassumir algumas gerências, né, que são importantes que o Estado faça.
Mas, assustadoramente, no Brasil isso não está acontecendo. Muito pelo contrário, né? A fala do ministro deixa muito claro, né, que agora é o momento de nós, né, passar a boiada. O que é passar a boiada? Né? Passar a boiada é fazer o que precisa ser feito do ponto de vista do capital, né? E aí, não estou falando exclusivamente da saúde pública, que é fundamental e é talvez ponto de discussão aqui deste programa hoje, mas estou falando de outros e mais serviços, né, e outras dimensões da vida que irão, né, que estão condenadas aí as pessoas estarão condenadas a ter somente se comprar, né? Falo da água, né, que em breve, se não for feito alguma coisa, né, vão ter que comprar água, você tem que pagar a água já tem um custo, mas vai aumentar este custo, né? Não vai ter aquela dimensão social, né? Quer dizer, vão ter comunidades que não vão ter acesso à água potável e, consequentemente, à rede de saneamento básico, a água, esgoto, né? E isso gerar, obviamente, não precisamos ser doutor aqui para deduzir isso, né? Vai haver o quê? Uma precarização da vida das pessoas, e a precarização da vida das pessoas irá acontecer o quê? A surgimento de espalhar, né, focos de epidemias que a gente já conhece, né, mas serão focos ali latentes, né, a ponto de estar toda hora explodindo, né? Isso num país como o nosso, né, do terceiro mundo, né, do desenvolvimento, significa que nós estamos abrindo mão, né, dessa perspectiva um pouco mais estável para retornar no tempo, né? Retornar um processo colonial onde cada um por si e Deus contra todos. Bueno, isso aí, gente, muito bem, Roger. Já vou passar de imediato aí para a Luísa continuar aí essa delimitação do bolo. Lembrando aí as 40 pessoas que nos assistem agora, aproveita aí, curte lá o nosso canal, nossa página, compartilhe o nosso vídeo. Luísa, é contigo, de 5 a 8 minutos. Bom, eu gostaria, assim, de apontar, não vai tão diferente da linha, né, do que o Roger colocou, mas justamente um dos relatórios, vamos dizer, científicos, que justamente as pessoas se baseiam para falar do surgimento, aliás, surgimento não, na verdade, nós já temos um controle, né, de possíveis vírus e outros tipos de elementos que poderiam surgir e, né, o ser humano ser, então, atacado, né, mas vamos dizer que esse ataque não seria para um inocente total. Nós podemos ver que a linha do desenvolvimento que se teve até o momento, muito se tem nos lugares o desmatamento, né, e a questão da urbanização de uma maneira que não é sustentável, não é pensado, né? E, resumindo, nós podemos pensar que a natureza tem a sua forma de responder a isso. Nós, por exemplo, podemos historicamente falar da questão da gripe espanhola e que o foco não foi na Espanha, nós fomos o foco nos Estados Unidos, onde, por exemplo, um grupo o exército foi para treinamento e lá se desmatou, enfim, ficou muito próximo dessas áreas, né, que não havia um contato de florestas, né, naturais, e próximos, né, desses animais, e que, resumindo, ficou muito fácil, então, passar para esses animais, vírus que, então, não haviam sido, que o ser humano não havia conhecimento, e, a partir dali, então, a sua, né, irradiação, assim, irradiação não, né, espalhar, assim, então, para todos os grupos humanos, inclusive, né, mundo, né. O Brasil, naquele momento, nós vimos que teve mais as cidades portuárias, mas nós vimos o mesmo embate de uma tentativa de controle, justamente uma tentativa de negar o que estava sendo acontecido. Naquele momento, nós temos, então, as primeiras ideias de que nós deveríamos ter um sistema que pudesse dar conta de uma proteção, e, a partir dali, então, se tem, assim, o embrião daquilo que venha a ser, né, o SUS, né? Então, assim, a gente vê a proximidade do ser humano em áreas, né, que resumidamente, por conta desse desenvolvimento,
E essa questão também nos leva à questão de nós pensarmos o trabalho, né? Quando a gente fala na questão de abrir, de nós negarmos a pandemia e nós tentarmos justamente seguir os protocolos, né, científicos, nós vamos ver justamente um embate na economia, na questão do trabalho, porque tu precisa das pessoas para trabalhar, mas tu precisa delas vivas. Nós passamos muito tempo no nosso país, aí a partir, né, vamos dizer, do golpe de 2016, um retrocesso a tudo aquilo que se coloca a questão das seguridades, né, tanto a questão de aposentadoria, da questão das regras de trabalho, quanto as questões do menos dinheiro para a educação, o desmonte, né, desmonte da saúde. Então, nós poderíamos hoje estar dizendo que, por conta da pandemia, nós estaríamos repensando, mas não, justamente por conta dessa onda, né, de uma direita extremamente conservadora, com traços, ou então fascista mesmo, nós vimos o uso justamente de um projeto do quanto pior, melhor. E nesse momento, foram colocados aí a questão de nós estarmos no momento em que nós temos as redes hospitalares, os leitos a 80%, 90% ou mais de 100%, nós justamente estamos ainda debatendo, né, porque nós vimos, por exemplo, umas ações de rever as bandeiras no Rio Grande do Sul ou em algumas regiões. Então, no momento que nós poderíamos estar pensando como logo nós nos livrarmos disso, e aí é colocado estudos que justamente os lugares onde deram conta da pandemia logo puderam, então, pensar no segundo problema, que é justamente a economia, nós ainda continuamos negando e fazendo uso dela, né? Enquanto nós estamos debatendo, estamos preocupados, nós temos várias ações na questão do própria proteção do trabalho, né, no Ministério da questão do trabalho e as fiscalizações, nós temos as questões justamente ambientais, inclusive uma delas, a questão do aumento das violências, né, da violência na parte lá das invasões de terra, né. Nós temos justamente a dificuldade de dar conta, por exemplo, no Rio Grande do Sul, com a questão da seca, né, dos pequenos agricultores, e ainda tem que lutar muito para colocar esse grave problema que nos aconteceu nesse verão todo, e isso, então, sendo colocado em segundo plano, né, e enquanto isso, várias famílias tendo vários problemas com isso. Nós temos justamente uma tentativa de um plano para salvamento que justamente foi para os bancos, né, e nós vimos de forma pingada chegando nos municípios. Nós temos justamente, nesse momento, uma tentativa de conversar a respeito de uma reforma fiscal, né, tributária, que justamente já se aponta para justamente favorecer novamente o patronal, o lado dos patrões, de uma forma de tu se aproveitar justamente que tu estás aceitando qualquer tipo de acordo para te ter um trabalho, para te ter o sustento, porque nós somos trabalhadores, vivemos, né, dos nossos salários. Então, vários embates, onde realmente me parece muito essa coisa do passa-boi, passa-boiada, porque justamente nós estamos sendo atacados por uma política que justamente é contrária a tudo aquilo que aconteceu no resto dos países, que foi justamente frear e repensar, né, o tipo de desenvolvimento que estava sendo, né, defendido. E nós, ao contrário, nós temos aí o Paulo Guedes, né, e não é nenhuma forma, ele esconde que o salvamento deve se dar aos maiores. Uma coisa que se chama atenção, os dinheiros que estão vindo, por exemplo, os municípios, e aí eu tenho como aqui a gente vê que é muito preocupado com a questão do não entrada de dinheiro e tu poder pagar a folha, mas justamente na parte de combate à pandemia muito não está.
está vindo muito pouco, testes estão vindo muito poucos, né? E aí nós temos, assim, uma diversidade de atuações por justamente tu não ter uma ação de uma, vamos dizer assim, do que seria previsível num momento crítico, né, de um Ministério da Saúde, né? Então, nós vimos, e eu acredito, sinceramente, que essa desorganização, essa aparente desorganização, ela não é uma aparente desorganização, acho que é próprio de algum projeto que a gente, inclusive, em outros programas, debatemos sobre, né, a necropolítica, né? É um período preocupante para todos nós, né, trabalhadores, e nós temos ainda um momento que poderá ainda se mostrar ainda mais cruel quando nós começarmos a ver que o auxílio ele está né, já está no seu final, nós já estamos com 4 meses e nós temos ainda no pico, nós estabilizamos no pico, mas ainda continua a sociedade com a função de quem usa máscara de um lado ou de outro, quando deveria de ser uma medida para justamente nós podermos sair da pandemia, de fazer o isolamento, o distanciamento, e não ser usado propriamente de apoio a esse ou aquele, mas sim, primeiramente, a questão da saúde. Nós vamos ver que aquilo que é necessário para a saúde, ao meu ver, está colocado para segundo plano, porque aqui no nosso país está sendo colocado primeiro o econômico, como se o trabalho e as pessoas não tivessem essa relação, tipo assim, essa mesma pessoa, ela está, né, ela trabalha, ela precisa trabalhar, mas ela precisa estar viva, né? Então, coloco essas minhas considerações, assim, e justamente como mãe e como também uma pessoa que também já está cansada, porque a gente também começa a mostrar um pouco da sociedade, se não se está um pouco cansado, são 4 meses que nós estamos tentando dar o nosso melhor para fazer o isolamento, para fazer esse distanciamento, e nós estamos, vamos dizer, estamos cansados, né, e estamos vendo que estamos com um governo que justamente está se aproveitando. E como? Como com as pautas que justamente nós tivemos, então, vários índices, várias portarias demonstrando esse retrocesso. Eu gostaria de acabar agora a minha participação e ouvirmos os nossos convidados, que com certeza poderão trazer, então, elementos, né, para o nosso debate. Certo, Luísa? Então, o Roger e a Luísa aí... Chica paralisou. Não, acho que não, tá funcionando. Delimitou o tema, e aí vou passar para os nossos convidados, como a gente tinha combinado ali, primeiro a Salete e depois o Cristiano. Então, Salete, 15 minutinhos aí, tentar se manter no tempo para a gente ficar no nosso tempo bom. Certo? Bom, começamos pela Salete. 15 minutinhos. Boa noite a todos. Estou feliz de estar aqui debatendo junto com o Zé Cristiano, com pessoas que têm proximidade, afinidades na forma da gente pensar, e nunca tinha participado antes, não conhecia o coletivo, então vou tentar também começar a assistir mais, gostei do formato também, mas assim, esse relatório que os dois acabaram de colocar, tanto a Luísa como o Roger, é um relatório que que nem antes a gente estava debatendo exatamente todas essas dificuldades que a gente está passando, seja na saúde, na educação, as políticas que a gente acompanha, e assim, nós de esquerda, eu fico assim, a gente fica pensando assim, como é que a gente vai lutar? Quais são as ferramentas que a gente tem? Eu fico pensando lá no fundo, como é que a Salete vai reagir com tudo isso que vocês acabaram de dizer, que a gente já sabia que estava acontecendo, e a gente não ficar no chororô, né? O que nós temos, que nós temos em mãos para lutar?
Então a gente acaba vendo assim, ó, eu fico pensando, parece que não falta mais nada de ruim para acontecer, né? É desmatamento, o problema do meio ambiente, é as posições dos nossos ministros, a falta de ministro, principalmente na saúde, simplesmente tudo está sendo tirado, né? Os recursos, o orçamento está cada vez menor para a educação, cada vez menor para a saúde, e assim, ó, eu fico pensando o que está faltando para a esquerda se acordar, sabe? Parece que a gente está anestesiado, engessado. Nós temos que criar um jeito de lutar. Eu acho que nós estamos assistindo a tudo isso, e eu não sei se no fundo a gente não está se justificando, tipo assim, ó, nós não podemos nos reunir, é proibida a aglomeração, então cada um fica em casa e a gente assiste tudo, né, pelo Face, pelas redes sociais. É triste, né, que coisa, esse governo Bolsonaro, nossa, isso aí é horrível, realmente, é tudo isso aí que a gente falou e que os dois acabaram de colocar, e só que eu não acredito que nós estamos tão paralisados, sabe, eu me incluo nisso até, e me questiono todo dia como é que é o medo de contrair o Covid, e aí eu tô pensando assim, poxa vida, eu acho que eu prefiro morrer lutando do que com medo de contrair o Covid, sabe? Eu fico me perguntando assim, ó, de todas as lutas que se fez, parece que a gente está esperando assim, os nossos deputados estão fazendo, realmente estão lutando do jeito que podem, mas eu acho que nós aqui embaixo, nós temos mais coisa para fazer. Eu penso que nós estamos assim, muito tímidos em relação às ações que nós podíamos estar fazendo a gente está saindo muito pouco para a rua, sabe? Tudo bem, o Covid não pode ter aglomeração, mas e cadê o nosso protagonismo? Nós vamos só ficar aqui na rede social dizendo, nossa, como tá ruim mesmo. Tá ruim, tá horrível. Eles estão tirando todos os direitos, O povo vai começar a passar fome, já está passando fome. O povo consegue ficar em isolamento? Não, uma boa parcela da nossa população não está em isolamento, né? São, às vezes, 20 pessoas em 2 cômodos, né? O nosso povo vai ficar agora sem auxílio emergencial, vai ficar. E nós, nossa, como tá ruim. Então, assim, eu queria que vocês me ajudassem. Quem está aqui hoje debatendo junto, quais são as opções que a gente tem frente a todo esse relatório que a gente conseguiu? Nós temos visão, nós estamos percebendo o que está acontecendo, mas a nossa ação, eu acho que ainda está muito tímida, sabe? Nós tínhamos que estar muito mais na rua, muito mais alertas, muito mais ativos, cobrando mais, por exemplo, a questão que hoje a gente debateu, que a gente não sabe qual é o valor que veio de financiamento para combater o Covid para Santa Maria. Né? A gente não sabe se foi milhões ou não foi nada, ou foi zero. Até agora, a Secretaria Municipal de Saúde não passou essa informação e a gente não tem noção do que veio. Né? Estamos comprando cestas básicas. Nossa, que bom, né? Estamos comprando cestas básicas, estamos fazendo a distribuição. Sim, eu também sou uma que ajudo a distribuir, ver quem é que está em pior situação. Mas até onde nós vamos assim, aceitar isso? Sabe? Eu acho que nós podemos fazer mais, nós temos condições de fazer mais e estarmos mais aguerridos, sabe? Como eu sou enfermeira, realmente estou ali no front, discuto bastante com os pacientes a situação que está, procuro explicar para eles, para que eles tenham noção, mas assim, ó, a gente tá tão inerte, né, e não sei se a gente se acovardou frente ao risco de contrair esse vírus, o que está faltando, e penso assim, ó, que nós não podemos ficar, não sei se a gente podia criar, sei lá, um comitê de crise para debater e cobrar junto aos órgãos públicos mais ações. Nós estamos sem testes, né? Não, a população não está sendo testada, e aí a gente consegue ficar só assim. A gente vai aceitar que a gente não saiba que tem verbas chegando, que a gente não saiba quantos testes vão disponibilizar para nós. As ações estão muito pequenas, a gente está apenas aceitando o número de óbitos e a porcentagem aumentando de pessoas internadas, e pensando assim, que bom, nós não estamos usando cloroquina, mas tem muita coisa errada acontecendo. O comitê de crise precisa ver também, acho que tem
que eu tenho conversado com alguns profissionais de saúde, que pode estar havendo alguma forma de não estar sendo revelado realmente o total de óbitos por Covid. Estamos com essa dúvida que tem muito mais óbitos do que está sendo divulgado, né? Frente ao que a gente observa no dia a dia, nós estamos correndo esse risco para quê? Para manter as portas abertas dos grandes empresários. E nós continuamos aceitando isso, né? Não, os empresários, eles têm que continuar ricos, eles precisam acumular capital. Então, a gente aceita que o número é esse aí mesmo, esse número de óbitos é só esse aí. Então, isso, eu acho que nós estamos sendo muito permissivos com tudo que está acontecendo. Eu acho que nós temos que ter, de alguma forma, nós temos que buscar uma ação, buscar em conjunto, já que a gente tem essa visão de tudo que está acontecendo e de como nós estamos sendo vilipendiados em todos os direitos, e percebendo a nossa população morrendo, percebendo a nossa população provavelmente daqui a pouco não só vai morrer de Covid, mas vai morrer muita gente de fome, e nós vamos continuar deixando que os órgãos públicos tomem conta de tudo. Acho que está na hora de nós virar o jogo e fazer mais coisas. Era essa a minha mensagem que eu tinha que deixar. Obrigada. Bueno, Salete, muito obrigado por enquanto. Vou passar para o Zé Cristiano, então, tuas considerações. Não esquece de abrir o teu microfone. É contigo. Obrigado, Fabrício. Boa noite a todos novamente. Como eu coloquei, esse é um debate que ele é necessário. Eu acompanho muito proximamente a pandemia já há algum tempo, desde quando ela se iniciou na China. E aí eu acho que Roger traz alguns elementos muito importantes que estão relacionados ao processo ecológico, à condição de como a gente está vivendo nesse planeta. E aí a gente percebe, nos últimos pelo menos 10 anos, muitas instituições chamando atenção sobre todo o risco que o planeta está ocorrendo, todos os danos que o ser humano está levando, inclusive, para o planeta, com aumento de temperatura, com desmatamento, e as consequências disso, muitas pessoas achavam que não iriam acontecer. E é nítido, né? Todas as pessoas que acabam fazendo estudos mais aprofundados sabem de que todo o processo de globalização estabeleceu grandes fluxos entre países. Para além disso, a ação que é de um desenvolvimento, de uma festa, um festejo, toda vez que um país consegue manter taxas de desenvolvimento altas na economia, isso tem um preço, né? Não é algo que se possa colocar por debaixo do tapete. E a gente tem que entender de que nós somos parte do planeta. Não é o planeta que ele é nosso. Então, essa é uma análise que a gente precisa fazer. E aí, trazendo bem para coisa bem prática, não tem como a gente achar que avançando, construindo mega cidades, desmatando, intoxicando o ar e matando animais silvestres, esse equilíbrio ele vai se manter. A gente sabe que esse vírus ele tinha digamos, uma condição estável, um equilíbrio no seu habitat, que era o ambiente silvestre. O ser humano invadiu, o ser humano matou esses animais do qual ele tinha um convívio e que tinha um equilíbrio, né, natural. Esse vírus ele é um ser vivo e ele precisa também, como todo ser vivo, lutar pela sobrevivência dele. E ele teve que mutar. E ele mutou para poder sobreviver. E ele encontrou, talvez, o melhor
ambiente para se multiplicar, para ampliar, inclusive, a sua condição, e se tornou essa monstruosidade que é hoje, né, o SARS-CoV-2, que é o vírus, né, e que leva à pandemia, né, da doença do Covid, e que isso é muito preocupante para a gente quando a China buscou isolar isso, né, devido a toda a tecnologia que eles têm de conseguir isolar bairros, de conseguir isolar cidades, de poder monitorar o fluxo de pessoas. Mesmo assim, que acontece de que, devido a esse fluxo global, devido à economia global que a gente estabeleceu, fez com que essas pessoas se contaminassem e pudessem levar para outros países. E aí, lembrando, já trazendo para o Brasil, lembrando de que os casos que foram detectados no Brasil, inicialmente, né, logo depois do Carnaval, são casos importados, ou seja, eles vieram de outro país. E isso demonstra claramente esse fluxo que existe da economia. Se a gente for traçar o fluxo das relações econômicas com o fluxo do vírus, e aí, considerando o fluxo econômico, incluindo turismo, incluindo várias outras, o próprio transporte, vai se ver uma relação muito forte. Então, foi o próprio ser humano que construiu essas pontes. Não é algo divino, não é algo... Não, foi o próprio ser humano. A gente achar que esse vírus ele foi criado ou veio de outro planeta, ou ele vai sumir de uma hora para outra, isso é pensamento mágico. E é um grande problema que a gente vive na nossa sociedade, é ter pensamento mágico, achando que as coisas aparecem e desaparecem num passe de mágica. Isso não vai acontecer. A única forma da gente conseguir controlar a disseminação desse vírus é mediante uma vacina que tenha efetividade na sua proteção imunológica. Caso contrário, esse vírus ele vai atingir as pessoas uma a uma, e ele tem uma reação diferente para cada pessoa. Ele não tem um padrão claro. Tanto que a gente, no início, se falava sobre só atinge e acaba sendo letal nas pessoas idosas. Mas isso é porque a característica na Ásia e na Europa são de pessoas idosas. Quando ele veio para os países latinos, já se tem um outro perfil, já se incluiu as pessoas que são jovens, pessoas que são economicamente ativas, né, os trabalhadores. E o Brasil, se vocês forem observar, o grande quantitativo de pessoas que estão sendo contaminadas e que estão vindo a óbito são pessoas que são trabalhadores, são pessoas que estão na faixa etária exatamente de pessoas que estão numa atividade ativa. Isso é um impacto gigantesco, né, para a própria economia, que já não vinha bem, já vinha numa condição catastrófica, ainda mais quando não se tem um projeto, na verdade se tem um projeto, mas não um projeto voltado para estruturação de um estado de bem-estar social. Não. Quando se derrubou a Dilma, quando se deu um golpe na Dilma, se estabeleceu um outro modelo de Estado. E esse modelo de Estado é um Estado mínimo, é um Estado onde se estabelece uma condição neoliberal de fato, né? Bolsonaro é um instrumento, ele é uma sequência daquilo que vinha sendo executado. Então a gente tem, nos governos anteriores de Temer, a gente já tem uma condição onde se estabelece uma política, né, de benefício dos empresários e tirando direitos um a um de trabalhadores.
aí se iniciou com uma reforma trabalhista, teve um ensaio para a reforma previdenciária que foi efetivado no governo Bolsonaro, ou seja, se iniciou uma reforma de Estado. Então, migrando de um Estado de direito social para um Estado que é um Estado mínimo, né? Um Estado liberal, que é o que a gente tem hoje. Então, o Brasil se tornou isso. E, a partir disso, se jogou milhões de pessoas para uma condição de trabalho informal. Então, imaginem que a gente tinha, até pouco tempo atrás, uma condição do período Lula e Dilma de pleno emprego. A gente faz uma transição ultra rápida para uma situação onde a gente chega a 20% da população desempregada, que depois vai reduzindo, vai se modulando. Mas, para além disso, começam os processos de flexibilização das relações de trabalho. E aí se joga muita gente que tinha trabalho formal para a informalidade. E aí são milhões de pessoas que estão na informalidade. E aí o governo que está aí, né, vem a público dizer que se surpreende com tantas pessoas buscando benefício muito além do que se tem no Bolsa Família. Será que eles não perceberam de que eles jogaram milhões de trabalhadores para a informalidade? Será que eles não perceberam que estes invisíveis são as pessoas que eles criaram, que eles produziram esse fluxo? Então, estapafúrdio esse tipo de argumento do governo federal, e aí vem argumentar sobre a perspectiva de fim de toda uma proposta de amparo a essas pessoas, né? E que é bom que as pessoas percebam de quem está lutando para a manutenção e a garantia de uma condição mínima são os partidos que estão à esquerda e que vêm debatendo e fazendo oposição a esse governo. A gente, essa pandemia, ela tem muitas coisas para ensinar para as pessoas, muitas coisas. Mas, infelizmente, as pessoas não estão abertas a aprender. Elas ainda não estão percebendo de que este tipo de pandemia, ela mudou a realidade da sociedade, ela mudou as relações das pessoas. E quando os empresários, pequenos empresários, começarem a perceber de que eles fazem parte de uma classe que não é uma classe elitizada e que é uma classe trabalhadora, talvez seja tarde demais, né? Porque toda pessoa, inclusive empresários, inclusive gestores, que dependem do seu trabalho para que eles possam se manter, isso tem classe determinada, que é a classe trabalhadora. Ele também é um trabalhador. Então, isso é importante para perceber de que os mais atingidos estão sendo esses. Aqueles que vivem de especulação financeira, aqueles que vivem de especulação de mão de obra, aqueles que vivem de renda, né, e que não vão ser atingidos economicamente ou vão ser parcialmente atingidos, esses estão numa condição muito tranquila, isolado, um isolamento quase que absoluto. Então, a gente precisa ter clareza sobre isso, muita clareza sobre essa condição que a gente está vivendo hoje. E, infelizmente, eu não sou uma pessoa que vou trazer boas notícias, né? Até porque eu faço análise de todo o processo de pandemia do meu estado, faço a comparativo com outros estados, e é nítido de que os estados mais atingidos são os estados que tinham maior fluxo econômico e de turismo também. E que no processo que a gente está vivenciando agora é um processo de interiorização. E nesse processo de interiorização existe toda essa condição de chegar o vírus em Mato Grosso, que está um absoluto caos, sem ter unidade de terapia intensiva para dar conta disso, para dar conta dessas pessoas, tendo que ser transportadas para os outros estados. A gente tem
um equívoco de estratégia dos estados da região sul do Brasil, que achavam que tinham ultrapassado o período pandêmico, que já tinham um controle. Não existe controle enquanto não tiver vacina. As pessoas precisam perceber isso. O que todos os planos que existem, inclusive no mundo, são planos onde se trabalha com um baixo fluxo do vírus nas regiões, com um alto número de pessoas já contaminadas, e que isto fala sobre a imunidade de rebanho, como a gente fala, e estruturas que possibilitam dar conta do monitoramento, do isolamento e dos casos graves, pensando em logística, ambulâncias, hospitais e UTI. Quando existe esse nível de estrutura, esses países estão abrindo. O exemplo disso é a Alemanha. A Alemanha tem um grande quantitativo de pessoas que se contaminaram, mas tem uma mega estrutura de apoio, um recurso enorme de aplicação para que se possa dar conta de todas as pessoas que vão vir se contaminar ainda. A mesma coisa a China. Então, isso é algo que diferencia. Ah, mas e os Estados Unidos, essa superpotência? Eles não têm sistema de saúde. Então, esse é o grande problema dos Estados Unidos. Enquanto eles não conseguirem fazer imunidade de rebanho, a tendência é eles entrarem na segunda onda agora. Nem terminou a primeira onda e já se inicia a segunda onda. Então, isso é muito grave para um país como os Estados Unidos. E o Brasil, infelizmente, ele tem esta condição de ter uma grande diversidade, o que está nos beneficiando, para que vocês tenham uma ideia, que a gente não tenha uma hegemonia, uma condição igual em todos os estados, é exatamente as diferenças culturais, a dificuldade de transporte, a opção de alguns estados de fazer bloqueio. Então, são estratégias que foram construídas e também essas diferenciações que a gente tem, esse abismo, né, que a gente tem entre uma classe e outra, que fez com que muitas das pessoas que tinham viajado, que tinham se contaminado, demorasse com que o vírus chegasse na periferia. Infelizmente, hoje o vírus já está na periferia das grandes cidades, e isso vai atingir principalmente aqueles trabalhadores e trabalhadoras, né, e que estão mais expostos, e que são aqueles que têm que optar entre trabalhar e ter uma renda ou ficar doente. Então, é um risco cotidiano imposto para essas pessoas. E aí, pensando no desafio que Salete trouxe, né, que eu acho que é importante também tocar nisso, é a gente pensar de que a pandemia está posta, o risco que as pessoas também estão colocadas, mas a grande crítica que a gente faz ao governo federal é a falta de coordenação, é a falta de ter uma orientação mais clara, é não polemizar aquilo que já existe evidência científica, né, como é o caso da hidroxicloroquina, os tratamentos que estão farmacológicos. Então, não dá para a gente ter uma pessoa irresponsável no comando, né, que gera uma instabilidade e uma dificuldade de posicionamento de gestores estaduais, municipais, inclusive profissionais de saúde. Então, essa instabilidade é o que a gente não quer. É o que a gente não quer. A política que está estabelecida pelo governo federal, ela é clara. É uma política, é uma necropolítica. É uma política que ela visa beneficiar uma parte da elite e que consome a população trabalhadora. Ela é um parasita que vai consumindo e vai retirando direitos para poder ser utilizado enquanto barganha, inclusive para empresários que são maus empresários, pessoas que acabam pensando no próprio lucro.
Então, essa necropolítica, ela está muito evidente. Eu acho que eu já passei meu tempo, né, Fabrício? É só para trazer, só para finalizar, só para finalizar e trazer de que a gente não pode aceitar essa política que está sendo estabelecida pelo governo federal e também não pode achar de que não existe uma política, né, do governo federal. Existe. Assim como existe também uma intencionalidade em polemizar, em ser o bufão, em querer tornar as coisas caricatas, em fazer com que as pessoas fiquem comentando essas asneiras, essas besteiras que são publicadas, inclusive em horário nobre, em rede nacional. E a gente precisa ter muita clareza de que nós precisamos fazer esse confronto no território do qual eles também estão colocados, que é as mídias, que é os espaços sociais, que é a internet, que são todos os ambientes que a gente possa estar nos posicionando. Porque por ficarmos calados, uma presidenta ela foi deposta. Por ficarmos calados, um presidente foi preso e até hoje as pessoas buscam prova. Até hoje as pessoas falam de que o PT é um bando de bandido, que o PSOL é um bando de maconheiro, que a esquerda são tudo comunistas, irresponsáveis, que não tem projeto. Só que eu queria alertar a todos vocês de que isso é um mecanismo, inclusive, psicológico. É um mecanismo de projeção. Você projeta no outro aquilo que você não tem condições de se organizar psicologicamente. Então, toda vez que uma pessoa disser que esse fulano de tal é ladrão e ele não apresentar prova, investigue ele. Investigue. Vocês vão ver de que ele está falando dele e não de quem ele está falando. Então, toda vez que uma pessoa chamar alguém de ladrão, faça isso. Vocês vão perceber, como a gente viu no impeachment de Dilma, todos aqueles que falaram dela corrupta e tudo mais, que foi um por um preso. Isso é projeção. E a gente precisa tomar cuidado com isso e contrapor. Tá? A gente não pode ficar calado de forma alguma. Então, por isso que eu vim aqui e agradeço o convite, até porque eu acho que a gente não pode ficar alheio a tudo isso que está acontecendo. Obrigado. Obrigado, Zé, Cristiano. Então, acho que foram contribuições importantes aí, tanto do Cristiano quanto da Salete, provocação feita aí para os nossos debatedores. Eu acho que agora é o momento de falar aí que, né, a Carmen, a Cândida Rosseto aí do nosso sindicato estadual, o CEPERS, a Elisete, estão dando boa noite. Aqui a Liagema também está nos saudando. Deixa eu ver aqui. O Augustinho também dá uma saudação. O Eloís Guimarães. Boa noite a todos e todas. Muito bom esse debate. Feliz por conhecer as 5 pessoas lutadoras sociais presentes nessa live. Bom debate, né? A Edila também dando uma saudação. Agora o meu sistema aqui deu uma travadinha. A Viviane, que sempre nos acompanha. O Valdeci também dando uma boa noite. E que o Edson Botelho, aqui, professor aqui da Unisc do Direito, também está dando um oi para nós aqui. Temos bem hoje com nossos telespectadores. A Rose Menezes, eu acho que é da família do Roger, também dá uma saudação. O Alain Buzatti, lá de Santa Maria, né, companheiro aí do sindicato. A Luísa Oliveira. O nosso Dionor Ávila, aqui, um trabalhador importante aí do nosso de Encruzilhada do Sul. A Elaine, o Rodrigo, falando aqui do negacionismo histórico, né, perguntando sobre isso. Eu acho que isso é uma coisa que se reproduz aqui no nosso país, né, não outras vezes também que já teve pandemia, o governo acaba negando.
A VAT e Val dando uma saudação, garantindo sucesso para a nossa empreitada aí. A Sandra, o Valdeci, o golpe foi e está em andamento. O judiciário está apoiando a tudo o que está acontecendo, por isso está vazio. Então, traz esse elemento do judiciário. Nós temos o Valdeci, Eliette aqui também, muito bem, Salete. Precisamos contribuir soluções a partir do acordar da sociedade. Isso é um ponto importante que a Salete levantou aí, né, que teve respaldo aqui, de estar se sentindo que está um pouco, que nós podemos estar fazendo mais. Então, acho que talvez essa seja uma das provocações aí, e que talvez seja uma das cerejas desse debate, e aí? O que tu, enquanto poder de capacidade de organização com os outros que estão próximos, possa se fazer para dar uma amenizada nesse cenário. A Mariam, também, Salete muito bom. A Elisete Fernandes. O Alain Buzatti coloca aqui: nesta crise se acirra a opressão sobre o trabalho. O capital financeiro cruza na frente desta manada. É verdade. Então, nós estamos obedecendo o Deus Mercado, e é isso. Abraço, Salete, a Sueli Barrios. Dá uma saudação. A colega Silvia Hack aí, gostando da fala do Cristiano. Penso que esta mudança só realmente saber quando a pandemia passar. O grande empresariado vai continuar opressor, explorador. Então, isso é fato, não podemos nos iludir. A Ângela dando uma saudação, a Rosa aqui, existe uma política sim pelo governo federal, e isto é claro. Então, não é uma não política, é uma política de descaso, uma política de desmonte mesmo. A Sandra, excelente fala do Zé. A Mariane Franco, o grande Chica, obrigado, Mariane, lá de... eu esqueci. A Miriam aqui também, para esse vírus, não há evidência de imunidade de rebanho, pois ele se comporta diferentemente de indivíduo para indivíduo, bem como da região para região. Sim, a interiorização exploratória, a fragilização do sistema de saúde brasileiro. Então, também dá sua contribuição. Temos outras aqui. A interiorização esporádica explora a fragilidade. Então, gente, dei uma lida aqui meio por cima, dei uma engasgada ou outra, mas acho que cumpri a tarefa aí de interação com o nosso público. Eu acho que aí o nosso coletivo, né, o nosso jornal, agora nós temos um site, importante aí acompanhar o nosso site, tem várias matérias, nossa interação lá com a Rádio Ferrabras de Sapiranga, então tem um bom conteúdo. Acho que estamos tentando furar a bolha aí dessa grande mídia, apresentando uma outra versão sobre os fatos. Também lembrando aí que é importante curtir a nossa página. Depois esse material vai ficar disponível no YouTube também, para quem não tem Facebook. Acho que nesse próximo período a gente vai passar para as considerações finais dos nossos debatedores e dos nossos convidados. Eu acho que eu vou inverter, não dá todo, mas eu vou colocar um de cada vez. Começar pela Luísa, depois eu trago o Cristiano, depois a Salete e depois o Rogério para terminar. Pode ser assim? Então vamos lá, passei a bola. Pois uma das coisas que eu gostaria de chamar a atenção a todos que nos veem, né, é justamente da onde nasceu, né, a ideia do coletivo. Justamente foi de tentar furar a bolha, como diz o Chica, mas justamente nós vemos os conteúdos mentirosos, né, conteúdos assim que, resumindo, buscam justamente deixar todo mundo perdido, tá? Uma outra coisa que eu colocaria não compartilhe coisas, né, do senhor Bolsonaro. Não compartilhe as idiotices,
tá? Olha, diz, essa é a idiotice da vez. Muito bem, então tá, já soube da idiotice da vez. Entende? Mas, tipo, deixa lá, tá? Anote no caderninho as idiotices para ficar fazendo, tipo, um calendário, mas deixa lá. Nós temos que tentar trazer conteúdos que tenham alguma credibilidade. Nós podemos ver que, ainda com toda a função, numa tentativa dos governos Dilma, Lula, de transparência. Nós temos um problema terrível de transparência. Eu vou dizer como encruzilhada, eu moro em Encruzilhada do Sul. Nós não sabemos quanto que entra de dinheiro, quanto que sai, quanto que foi aqui, quanto que foi gasto lá. O dinheiro do projeto X está sendo colocado no lugar, não está sendo colocado, foi metade, parou por quê? Tá? Tipo assim, fica aquela coisa de cidade pequena, sempre colocando justamente quando ficou pronta a coisa, né? Mas justamente assim, no decorrer, a gente nunca sabe de nada. Fica a gente sabendo, inclusive, dos casos, fulano tá com coronavírus. A gente sabe pela rua. A gente sabe pela rua. A gente não sabe por uma pessoa que está dentro da Secretaria de Saúde, que tem uma live, tem um programa, tem alguma coisa que nos fala para os cidadãos encruzilhadenses como que está a questão, né? O que está sendo feito? Opa, acho que a Luísa deu uma travada ali. Enquanto ela se recupera aí, nossa internet aqui em Encruzilhada é um caos, né, gente? Então, se não, o acesso à banda larga não chegou na cidade ainda, então ela é transmitida aí uns 50, 60 quilômetros por rádio, e acaba, quando tem alguma nebulosidade, a internet fica muito ruim. Então, enquanto a Luísa se prepara... Não, a Luísa voltou. Ô, Luísa... Eu voltei. Comecei a falar da nossa cidade, começou as nuvens, as nebulosas, né? Enfim, mas justamente, né? Onde é que nós somos informados? Nós somos informados pelo disque da cidade, né? Então, quer dizer o seguinte, numa cidade que nós tivemos sempre à direita, nós vimos o jeito dela proceder, escamoteando dado, né? Jogando notícias um contra os outros, falando justamente como nós já vimos várias vezes, do jeito que fala dos esquerdistas, entendeu? Como nós, essa questão, então, do senhor Bolsonaro, para nós aqui, a gente já sabe como é que funciona. Nós ficamos dentro de casa, sem saber direito o que está sendo feito, sem nada saber onde é que vai o dinheiro, se chegou dinheiro, se não chegou dinheiro, quanto que foi gasto desse dinheiro, entendeu? Então, basicamente, nós já temos um mini curso, né? De como é que se procede as coisas. Parece que as pessoas, assim, os populares, os trabalhadores, eles não precisam saber dessas coisas. Para que essa gentalha ficar participando das coisas? Para que ficar ouvindo eles? Para que dizendo o que a gente faz? Né? Não precisa. Então, quando a gente vê um governo que realmente faz a nível nacional, todo mundo dá conta do que é, por exemplo, algumas cidades quando tem um coronelismo ainda em voga, né? Quando a gente tem esse tipo de dificuldade de se informar sobre a cidade. Então, não adianta a gente reclamar que a população está sendo desinformada, porque a gente está sendo desinformado por muito tempo. O descostume é justamente a gente ter informação. Então, nesse momento, que, por exemplo, a gente, agora eu vou colocar, por exemplo, a gente tem que se cuidar quanto cidadão. O que eu, cidadão, vou tentar ler e vou tentar ver de como é que eu tenho que proceder. Porque justamente nós não estamos sendo orientados de como é que nós devemos proceder perante a esse tipo de situação. O que nós devemos de fazer no nosso dia a dia? Como nós devemos sair sair para a rua? É só botar máscara e usar álcool e deu. Pronto, deu, acabou. Não é isso, sabe? Quando eu, muito na juventude, fui admiradora de saúde coletiva, saúde preventiva, e a gente vê uma outra forma. E justamente essa forma não está sendo trabalhada,
E não é só a questão dentro, né, do nosso país. Uma outra questão, vou colocar, há muito tempo se tem o capitalismo tendo suas crises, sim, né, que já não é mais crise, né? Ele já está se construindo de novo, bem, com fôlego, porque está acabando com qualquer coisa de mais-valia relativa. Está tirando qualquer direito, está tirando qualquer dinheirinho que pode ir para o trabalhador para ir para o patrão. Então, assim, ele está conseguindo sobreviver bem à vontade. Agora, nós, como sociedade, nós estamos vendo destruição de todos os serviços, inclusive da educação. E, inclusive, uma das coisas piores é justamente o terrorismo psicológico de que quem critica é comunista. Quem critica é esquerdopata. Não é porque a pessoa tem senso crítico. Senso crítico não está sendo algo admirável dentro dos últimos tempos, né? Inclusive, no nosso país, nunca foi. Porque justamente teve muita gente que teve problemas com a ditadura e que nem estava dentro dos partidos de esquerda, justamente por ser crítico. Então, a criticidade é um problema para o nosso país há muito tempo, e ele só trouxe né, essa coisa de novo, assim, para botar como se fosse Jesus Cristo na cruz. E nós perdemos com isso. Pois, claro, nós estamos perante, por exemplo, há muito tempo a esquerda se teve ela parada, foi justamente por mecanismo de terrorismo psicológico. Porque tu o tempo inteiro, tu tá tendo com a tua camiseta vermelha, tu tá tendo lá com a tua fala, e te botando o dedo na cara, te xingando, e resumindo outras cositas más, que não vem ao caso, resumindo, só pode fazer a gente ficar um pouco mais dentro de casa. Só pode fazer a gente ficar um pouco mais calado. Mas ficar calado para isso, é isso aí que então que era o projeto de vocês. Beneficiar justamente quem mais explora do trabalho, trazer miserabilidade para a população, e justamente no momento em que tu teria que ter o mínimo de cuidado. Mas o que esperar da ditadura se justamente outras vezes que teve epidemias dentro do nosso país, justamente foram acobertadas. Foram acobertadas como, por exemplo, o surto da meningite. Então, não é de hoje o tipo de atitude, né? Agora, sinceramente, a outra coisa, nós vamos ver, por exemplo, Caxias do Sul. Caxias do Sul pode estar entrando logo, logo numa bandeira preta. Que legal! Bolsonarista full. Parabéns! Ninguém achava que deveria de parar a economia, porque parar a economia vai trazer miséria. Pois é, agora nós vamos ver que tipo de coisa que vai trazer para Caxias. Né? Que tipo de benefício que vai trazer para botar todo mundo para trabalhar e, resumindo, simplesmente achar que, né, a pandemia é uma coisa de esquerda, né? Vamos ver quais são os benefícios de estar, por exemplo, tomando ali os remédios, né, a torto e a frouxo, né? Vamos ver que tipo de benefício que vai se trazer a longo prazo, né? A outra coisa aqui que a gente está colocando, a função das bandeiras, nós tivemos aqui um programa falando sobre esse tipo de estudo que teve, que já foi meio escamoteado e que já foi justamente, eu até, vamos dizer assim, eu não simpatizo com o cara, mas resumindo, tu imagina que todo empresariado que banca ele está lá pressionando para justamente essa pauta de que, resumindo, o trabalho, vamos trabalhar. E aí o que é que tu faz? Aí tu camufla lá um jeito que estatística funciona para qualquer coisa. Estatística é uma coisa maravilhosa. Sabe que eu sou da área da história, mas eu tenho, assim, eu nunca gostei, vamos dizer, eu gosto de outras ciências, né? Então, assim, e outra coisa, hoje eu fui pegar e fui estudar os casos aqui na nossa cidade. Cara, tu fica um monte de tempo lendo, e planilhas e tal. Tu imagina o trabalhador comum, sabe? O trabalhador, aquele que já não gosta de política, sabe? Tem que ficar em cima de dados e tabelas para pegar e tentar interpretar o que está acontecendo. E justamente no momento que tu ainda por cima, ao invés de tentar colocar os dados de uma maneira lúcida, clara, tu justamente escamoteia, né? A outra coisa, assim, a polemização. A polemização está dada. Para esculhambar com a esquerda vale tudo, vale qualquer polêmica. E, inclusive, leva-se às últimas, né? E simplesmente nós estamos vendo, sim, eu concordo com o que o Cristiano falou, tu justamente desqualifica pelo que tu está colocando.
Nós estamos vendo, assim, um ataque já há muito tempo, onde, de repente, assim, aí vem a Salete falando o que a gente vai falar. Fica até difícil, sabe? Fica até difícil a gente mesmo colocar qualquer ideia da gente, qualquer coisa de opinião da gente, fica meio difícil, porque justamente nós já vamos ser atacados por isso. E eu coloquei ainda alguns vídeos aí de alguns ataques que no Face de baixo escalão. Porque, resumindo, assim, tu pegar e contrariar e colocar as tuas ideias contrárias e tal, e, enfim, naquela coisa acalorada, isso daí até, tipo assim, isso aí é normal. Agora, por exemplo, tu chamar de palavrão, assim, de coisa bem potente, isso realmente deixa todo mundo acuado, porque nós não estamos acostumados a tratar dessa forma, com esse tipo, essa coisa, assim, esse tipo de relação, né? E a questão de tirada de direito, olha só, e mesmo com toda a tirada de direito, com todo o desmantelamento, com toda a ponte do futuro, e aí, não me venha aqui, ó. Nós tivemos toda a ponte do futuro defendida aí pelo MDB, PMDB, né, enfim, o Temer, né? A função do ponte do futuro. Depois nós tivemos uma continuação aí com o nosso atual governo. Desmantelamento dos serviços, né? Tirada de dinheiro, tirada de direito, e no momento de pandemia nós temos tudo desmantelado. E nós jogamos justamente com todo o desmantelamento, com toda a desgraça, nós continuamos no mesmo. E nós, sociedade, sim, nós, sociedade, estamos, por enquanto, por casa. Mas, com certeza, nós vamos começar a responder. Nós temos que começar a responder, porque a classe trabalhadora assalariada, que precisa desses serviços, precisa por uma questão de autodefesa. Então, justamente, acredito que deverá, nos próximos meses, se pensar e se refletir a respeito, né? E se pensar em apoiar mídias alternativas, é já uma. Tentar parar de pegar e colocar conteúdo bolsonarista para ser espalhado é outra. Porque uma das coisas que se ganha muito é colocar esse tipo de notícia, sabe? E dar ibope, sabe? Eu já fui educado no esquema que, resumindo, não tem que dar ibope. Não dá ibope, tá? E resumindo, que eles ganham por cima da gente com a função de nós darmos muito ibope. Chegou de dar ibope, tá? Acredito, deixa eu ver só se mais alguma coisa. Bom, acho que micro, pequenos, médios empresários estão tomando veneno. Afinal, o dinheiro lá, que foi em torno de 1 trilhão, foi para onde? Foi para o financeiro. Foi para o financeiro. Então, resumindo, tu vê a importância que é dada. E os caras são total defensores do tal do Bolsonaro. E agora, então, tem gente, inclusive, que está pegando e tendo que pegar a ajuda ali desse projeto, do recurso dos 600, dos 1.200 reais, porque é MEI. Mas, resumindo, é isso que é o jeito bolsonarista de lidar com os pequenos, micro, médio empresários, que a gente necessita e que são de grande importância para a nossa economia, né? A deixar nesse vácuo, né? É isso que a gente faz. E é isso, gente, sabe? Acho que eu, assim, tipo, engessada, a gente está engessado, está um pouco paralisado, mas eu vou dizer que tem grande esperança de que a gente, resumindo, tente fazer algumas coisas, começando pelas próprias redes em torno e, quem sabe, tomando outras proporções em outros momentos. Mas, nesse momento, a questão do cuidado. Quanto a uma outra questão que eu vi, a questão do rebanho, só quero dizer que eu acredito que o Cristiano falou do rebanho conforme o cara do S, né? Que depois de todo mundo ser vacinado, depois e tal, aí resumindo, se tu não for vacinado, se tu quiser sair por aí e tal, tu vai estar tudo sussa, vai estar tudo bem, entendeu? Agora, enquanto nós não tivermos isso, né, não é garantia pela ciência de que quando tu pegou, tu já não vai mais pegar. Ninguém mais tem garantia de nada desse bichinho. Entendeu? Então, propriamente, a gente tem que, tipo, pode até ler e ter os seus cuidados, ter suas ressalvas, mas ainda eu acredito, sim, nas pesquisas científicas. Acho que a gente tem que ter cuidado no que a gente fala e no que a gente defende. É isso aí, gente. Então, voltei. Eu vou passar para o Cristiano
fazer suas considerações finais. Minha internet tinha dado uma caidinha aqui, deu umas panezinhas, mas estamos de volta. Cristiano, aí, uns 10 minutinhos para tuas considerações finais. Pronto. Então, acho que tem algumas coisas que a gente precisa ponderar sobre essa pandemia. Né? Acho que a primeira coisa é de que na área da saúde, né, a gente tem uma determinação que é tentar proteger, salvar vidas, orientar para que as pessoas possam ter consciência e tomada de decisão para que não ocorra uma tragédia ainda maior com cada uma das famílias. Né? Isso está muito dado, né, para todos os trabalhadores da saúde. A gente acaba se arriscando, a gente, assim como outras categorias também, porque precisa estar na rua, precisa estar dando assistência, entre várias outras profissões que também têm essa mesma condição. Eu estava me lembrando de algumas falas, alguns recortes, e é triste a gente chegar num momento desse, claro que da nossa história, onde o governo, o Estado, ele não possibilita a segurança do povo, né? E muitas vezes, inclusive, trabalha em disputa com a classe trabalhadora, e que tem, inclusive, os movimentos mais progressistas como inimigo, né? Claramente isso. A gente passou por um momento da história que durou 30 anos, e aí eu vi uma fala de Salete, onde ela diz, a gente não está podendo sair na rua. Assim, pois é, eu já vi isso também antes. E não se podia sair na rua, não se podia fazer manifestação, onde as pessoas eram perseguidas. Eu só acho de que esse tipo de situação que a gente está vivendo, ele é um ambiente que não é um ambiente que se estabelece uma ditadura declarada, que se estabelece uma ação de tortura física. Ele é um ambiente que a gente está vivenciando a própria condição de não poder sair, de ser muitas vezes reprimido, né, pelo aquilo que a gente fala, aquilo que a gente publica, por N setores, que não só aqueles ditatoriais claros, mas a própria condição que vem se estabelecendo na mídia, de criar uma bolha, né, para que não se possa estar levando muito daquilo que é a verdade, o sentimento que as pessoas estão tendo. A gente tem, infelizmente, setores ligados ao judiciário e que, infelizmente, estabelecem uma condição de julgamento para todas e qualquer tipo de ação, e isso faz com que as pessoas também se sintam acuadas, né? Então, tem vários momentos que eu vejo que são muito, muito parecidos com o que se viveu num período muito ruim, né, desse país. Então, e aí a gente precisa também pensar em como que se saiu daquela bolha, como que qual foi o nível de articulação, de inteligência que se utilizou para conseguir fazer com que pessoas se esclarecessem em relação ao que estava acontecendo, o nível de articulação necessária e estratégica para ocupar os espaços, né? A gente não pode esquecer de que a gente tem uma eleição agora, esse ano, né?
e que ela vai ser uma eleição difícil, né? E que ela é o início de um movimento de retomada do Estado, de retomada de governos, de projetos que precisam ser estabelecidos. Então não dá para a gente achar de que nós vamos passar uma pandemia inteira assistindo Netflix, fazendo live, vendo live na internet e achando que todo mundo está bem. Não. O próprio presidente da República falou isso e as pessoas talvez não tenham entendido, mas se for necessário ele vai botar sim o exército na rua, vai reprimir, caso se fuja do controle. E o que é o controle que ele não quis deixar tão explícito? É a população não ter dinheiro, não ter como se alimentar, não ter emprego, ter sua vida em risco por causa de um vírus, ou seja, chegou num limite da sociedade. E isso leva a uma convulsão social. Isso leva ao processo de convulsão social. Não tem como. Qualquer um de nós se colocar nesta condição de você não ter dinheiro para pagar luz, para pagar água, para comer, não ter um emprego, não ter como se locomover, você vai fazer o quê? E é isso que está se caminhando. Então, é o tipo de situação que a gente tem uma estrada que está levando a esse tipo de situação. Então, eu acredito de que um divisor de águas e um início de mudança começa agora, nessa eleição municipal. A partir daí é que se vai se dar o recado de que a maioria das prefeituras no Brasil não concordam com o projeto estabelecido. Ou as prefeituras, na maioria do Brasil dizem, não, a gente quer continuar com esse projeto para ver onde é que ele vai dar. E aí é uma opção da sociedade, né? Mas ela precisa estar muito esclarecida. E cabe a gente levar o esclarecimento. Cabe a gente mostrar de que, cientificamente, tem uma pandemia, e que daí, só para fazer uma fala sobre a questão da imunidade de rebanho, alguns países têm isso na cabeça como sendo algo verdadeiro. E agora está saindo as pesquisas que estão sendo comprovadas de que a imunidade ela vai decrescendo conforme o período. Então, já existem alguns estudos que apontam que é 3 meses que a pessoa vai ter imunidade, a partir disso ela vai perdendo a imunidade. Até quando não se sabe. E isso é um problema, inclusive, para a descoberta de uma nova vacina. Porque essa vacina não dá para a gente aplicar ela e dizer não está imune. Você também vai ter que avaliar qual é que é o nível de impregnação imunitária. Então não é uma coisa simples, não é uma coisa para dezembro, né? Não é uma coisa rápida. Até pode-se ter uma vacina para dezembro, mas a gente vai ter que aplicar de 3 em 3 meses? Vocês imaginem se o Sistema Único de Saúde não existisse, o que a gente teria condições de ter um exército de profissionais para dar conta disso? Então, isso é importante. Aí, trazendo para os municípios, não dá para os municípios não se estruturarem na saúde para dar conta do que ainda está por vir. Porque o está por vir é além do vírus. O está por vir são as pessoas que têm diabetes e não estão sendo acompanhadas. O que está por vir são as pessoas que têm pressão alta e que, se sair na rua, corre o risco de ficar doente, ter um agravamento e virar óbito. Então, existe uma certa retração das pessoas em ficar em casa e de forma correta para não se exporem. E isso leva um aumento de agudização de doenças que são crônicas e que leva um aumento de óbitos de doenças que são controladas a partir daquilo que Salete faz lá na unidade, que é um atendimento de prevenção, é um atendimento de promoção da saúde, de orientação das pessoas. Então, isso as pessoas vão ter que começar a perceber, de que o vírus só iniciou. A caixa de Pandora foi aberta. É isso que a gente tem que entender. E que
tudo que está por vir vai ainda durar algumas décadas. Não tem como a gente achar de que nós vamos voltar ao que nós éramos antes. Nós não vamos voltar à condição de antes, nem como ser humano, nem como sociedade e nem como organização de processo de trabalho. Não existe essa condição. Isso terminou. Antes do vírus, isso que vocês sonhavam, com shoppings lotados, com cinemas lotados, terminou. As pessoas vão ter que se adaptar a uma nova realidade. Não vai existir uma condição como essa que a gente via antes. A nossa liberdade, ela vai ter que ser construída, porque hoje a gente não tem. E a gente vai precisar discutir como que vai ser isso com os nossos filhos, com os nossos netos, para aqueles que, inclusive, nem estão conseguindo entender tudo isso. Isso vai durar muito tempo. Porque tem o Covid e tem outros que vão vir. Porque se nós não aprendermos a respeitar esse planeta, ele vai reagir. Ele vai reagir cada vez mais forte. E o ser humano já está mais do que claro que nós somos muito frágeis nessa cadeia. E que se a gente não se colocar nesta condição de ser um dentro desse planeta e não o dono do planeta, a gente vai extinguir ele. E aí, uma das pessoas que já falou sobre isso, escreveu sobre isso, infelizmente não está mais entre nós, é Stephen Hawking, que trouxe elementos claros, inclusive matemáticos, sobre aquilo que a gente está fazendo no nosso planeta. Então, só para trazer de que esse suposto desenvolvimento econômico está levando nós ao caos. Está nos levando ao caos e não existe sustentabilidade naquilo que a gente está propondo. Não existe equilíbrio no planeta com isso que o ser humano está propondo para o planeta. Então, a gente repensa ou, infelizmente, a gente vai ter que começar a conviver com mortes de pessoas próximas, de limitações ainda mais contundentes, que é isso que, pelo menos, essa pandemia está apresentando para nós. E começar a perceber de que os inimigos que antes não estavam tão declarados, eles estão aí, estão postos, né, na nossa cara, pisoteando em todos os cadáveres que aparecem aí, né, fazendo falas estapafúrdias, pensando num Estado mínimo que tira direitos da população. Então é isso que a gente precisa trazer, né, de realidade para as pessoas, e que isso não é um discurso esquerdopata, é um discurso realista, é um discurso que faz com que a gente comece a se posicionar enquanto ser humano. Então, queria agradecer o convite, me coloco à disposição para vocês e colocar, Salete, de que é muito bom, né, ter uma pessoa como você em Santa Maria, uma pessoa que pensa a saúde, que faz a defesa desde o Conselho Municipal, de quando a gente estava por lá, e que tem uma força para militar e fazer uma diferença na saúde e no próprio município. Então, eu agradeço você, mantenha-se firme, forte, né, porque se precisar de ajuda, a gente está aqui. Tá? Abraço. Obrigada. Muito bem. Agradecer, Zé Cristiano. Vou passar a bola direto para a Salete aí. E aí, 10 minutinhos para considerações finais. Passei. Tá. Bom, dentro daquela minha fala que eu tive antes, eu preciso voltar nas questões que eu coloquei antes, porque por que a gente tem que pensar que
todos esses problemas, a gente não pode pensar que é o poder público que vai resolver. O que cada um de nós, qual é a nossa participação para ter algum tipo de solução? A gente está tendo que se reinventar pelas dificuldades que nós estamos tendo de nos reunir, né? Que a gente tinha essa facilidade de nos reunir. Mas agora, o que eu vou contribuir? O que cada um de nós, além de criticar, além de ver tudo isso que está acontecendo, como é que está o meu posicionamento? Qual é a contribuição que eu tenho dentro da pandemia, né? Enquanto cidadão, enquanto resistência, que nós tentamos ser resistência? Bom, nós temos redes alternativas, nós podemos ter mais informação junto dessas redes. Mas, e qual a nossa articulação? Nós temos duas opções. Ou a gente luta, ou a gente aceita e assiste a tudo que está acontecendo. Eu acho que a grande maioria de nós não quer assistir e não quer aceitar tudo passivamente. Nós cobramos muito isso das outras pessoas. Até das pessoas com quem a gente trabalha, os nossos usuários do serviço público. Mas o pessoal não se questiona, aceita. Bom, nós estamos nos questionando, nós estamos tentando ser resistência, mas nós temos que ir além. Nós temos que pensar, sim, e ter algum tipo de protagonismo frente a tudo isso que a gente está vendo, todo esse desmonte, tanto da educação, o SUS, que foi tão doloroso, né? Se a gente for pensar na história do SUS, lá nos anos 70, né, com a reforma sanitária, para a gente conseguir o SUS, teve muita luta, né? As pessoas tiveram que, sim, dar a cara a tapa e sair e dizer, bom, vamos tentar fazer alguma coisa. Por isso que o SUS se constituiu, né? Então, o que nós temos? Quais são as armas que nós temos? Quais são as ferramentas que nós temos? Sim, são as redes sociais, sim. Mas e em relação a quem comanda tudo isso, ao serviço público, municipal, estadual, onde é que nós podemos nos agarrar para cobrar o que está acontecendo? Nós podemos estar cobrando que a gente tenha mais acesso à informação? Nós temos onde cobrar, onde ter mais os testes para nós, que não está tendo testagem, né? A infraestrutura que você tem, nós vamos... não tem acesso à informação, então tá, né? O que nós vamos fazer? Deixar assim, deixar rolar. Então, nós temos que fazer alguma coisa. A direita tem medo da nossa reação. Mas, enquanto isso, nós temos que pensar em ser reação desde agora. Nós não podemos deixar que tudo aconteça e desça água abaixo, né? Eu penso assim, até na nossa comunidade, no nosso condomínio, nós temos como criar uma rede de informações, nós temos como ver quem está do nosso lado, quais são as pessoas que nós temos do nosso lado. Nós temos como valorizar o pequeno comércio, o microcomércio da nossa comunidade, em vez de ir numa rede grande para comprar. Será que a gente tem alguma forma de estar valorizando isso? Estimular que os pequenos microempresários da nossa comunidade também tenham algo que nós possamos contribuir com essas pessoas. Lá em Porto Alegre, na Restinga, os microempresários estão fazendo, sim, o seu papel, estão tentando estimular que as pessoas comprem dos produtos ali do seu território, da sua comunidade. E a gente não sabe, mas tem, na verdade, eu diria que tem quase tudo na nossa comunidade. E é nesse momento que nós temos que pensar assim, tentar, de qualquer forma, estimular essas pessoas que estão ali, que estão se colocando à nossa disposição, e às vezes a gente não sabe que estão. Mas, ao mesmo tempo, também criar uma rede de comunicação e informação que, de alguma forma, nos possibilite que a gente tenha acesso e que a gente possa fazer com que as pessoas percebam que os serviços públicos que estão sendo desmantelados, que eles, nesse momento, eles não precisam de crítica, a gente tem que criticar quem não está fornecendo subsídios para essas pessoas. Então, eu penso assim, por exemplo, as escolas hoje,
elas estão tentando fazer de alguma forma que as crianças recebam material informativo e tarefas, né? Eu, por exemplo, na nossa comunidade, eu sei que tem muitas crianças que não estão conseguindo fazer as tarefas, né? Como é que a gente pode ajudar essas crianças do nosso bairro que estão recebendo as tarefas e não estão conseguindo dar conta, né? Isso tudo está de frente para nós, às vezes a gente não percebe como é que as coisas estão andando, e a gente só fica, às vezes, falando nas redes sociais ou chorando. Vamos parar de chorar, vamos partir para ação, vamos ver quais são as ferramentas. Sim, é difícil, a gente eu sou uma que encontro dificuldade ainda com a tecnologia, né? E estou tentando me reinventar, tanto para atender os nossos usuários que estão em crise em casa, com ansiedade, com vontade de chorar. A gente criou um WhatsApp para que essas pessoas tivessem com quem conversar. Isso foi uma forma que a gente criou. Isso nada impede que no teu condomínio ou na tua comunidade tu também faça um grupo de apoio a essas pessoas que estão em casa. Eu estou com a pressão alta, mas não sei o que fazer. Ou eu estou com a minha diabetes alterada e não sei como fazer. A gente tem que ir em busca de como que a gente vai ajudar essas pessoas, né? Então, tem muita coisa para ser feita. Nós podemos arregaçar as mangas e conseguir fazer muita coisa. Basta a gente perceber quem é que está do nosso lado, né? O nosso vizinho que às vezes está chorando, ansioso, e a gente não conversa com ele, né? Alguém que trabalha junto com a gente, do nosso lado, a gente não pergunta como é que está. Então, está na hora de sermos mais solidários, nos reinventar, para também não assistir a tudo isso sem dar a nossa contribuição. E aí que eu deixo um questionamento para todos vocês. O que cada um de nós está fazendo para ser resistência e para não deixar que tudo isso acabe só passando por nós e a gente não consiga perceber o quanto de potencial nós temos para estar trabalhando, né? Não é fácil, né? É um desafio, mas é bom, a gente foi criado para o desafio, né? Como sempre diz, o barco não foi feito para ficar lá parado, o barco foi feito para enfrentar as grandes diversidades. Então, eu coloco isso como desafio para todos. O que cada um de nós pode contribuir, o que cada um pode fazer, tá? Fica a minha dica e obrigado por abrir esse espaço para a minha participação. Boa noite. Salete, nós que agradecemos, né, por ter aceito o nosso convite. Importantes considerações até aqui. Vou passar para o Roger fazer as suas considerações finais e encerrar o nosso programa hoje em busca da cereja. Vou conseguir fazer em menos de 2 horas. Importante aí manter o tempo. Lá, Roger, é contigo. Então, esse é o programa Em Busca da Cereja, né? Uma pretensão de alguns, né? Se reunimos com a ideia, surgiu a ideia, e aí uma característica de ser extremamente acessível o diálogo, o debate, né? Os temas são relevantes, e aí tu dá uma conotação de facilitação, quer dizer, as pessoas precisam nos entender, e ao mesmo tempo sem ser rebaixado, né? Precisamos ter uma conversa que a gente possa dialogar com as pessoas, né? Com a maioria das pessoas, com todas as pessoas, furando as bolhas. Não me interessa em quem tu votou, né? Me interessa a partir de agora o que a gente faz, né? Enquanto humanidade, né? Esse é um pouco a tônica, né? O que a gente faz a partir de agora, enquanto Brasil, enquanto humanidade, né? Acho que está aí colocado elementos no programa de hoje muito claros, né, do ponto de vista do tamanho do desafio que a gente tem pela frente, enquanto ser humano, enquanto brasileiro. E aí o programa tem esse papel que eu acho genial, né, que é reunir o coloquial e o bom senso, o diálogo ser fluido, né, mas excelente nível, né? O nível da discussão, o debate científico, né? Não estamos falando aqui de crenças, como falou o Zé, né? De espírito mágico, nós estamos falando de mágicas, né? Nós estamos falando aqui de assim caminha a humanidade, né? E assim caminha o Brasil, né? Quando em 2016, e aí eu não estou aqui, não é o objetivo da minha fala polemizar sobre lá vem ele, né? Mas eu quero dizer sim, em 2016 foi quebrado um grande acordo nacional, né?
onde os conflitos deste país eles se acirravam e tu colocava uma eleição e saía um vencedor e quem perdia a eleição, quem perde a eleição, reclama, tem direito de ser oposição, né, tem direito de dizer que está tudo errado, de fazer a crítica que tiver que fazer, e é um direito que as pessoas têm de fazer a crítica. Agora tem que respeitar o rito, né? O rito quer dizer, ganhou a eleição, comprei o mandato, né? E aí é o seguinte, na outra eleição eu tento de novo, e aí eu ganho, e aí, bom, aí é quem perdeu que vai fazer a oposição, e eu vou fazer, né, um campo que vai fazer o governo, né? O que aconteceu em 2016, né? Eu nunca vou esquecer da frase, quando abre o Congresso lá, o Cunha, né, que era o presidente da Câmara, ele diz assim, Deus tenha piedade do Brasil, olha profético, né, e ele sabia, assim como todo mundo, né, que se envolveu nisso, que botou na hora de votar pai, mãe, filho, meu neto e o Ustra, aquele verme, né, verme não, aquele ser, né, desprezível chamado Ustra, né, e colocaram isso nos seus pronunciamentos, né, no processo de impeachment, né, quer dizer, abriram a caixa de Pandora, né, Salete, coloca a caixa de Pandora, o Zé colocou a caixa de Pandora, a caixa de Pandora foi aberta, se jogou para o alto todo o acordo, né, todo o acordo que se tinha do pós-ditadura até hoje, né. Quem é situação, e faz tudo para ser situação e para governar, né? Mesmo que eu reconheça que tem seus limites, né? E quem é oposição, faz de tudo para debater e ser crítico, né? O projeto, que são discussão de projeto, né? De gestão do Estado. E aí o que aconteceu em 2016? Abriu a caixa de Pandora. O que é abrir a caixa de Pandora? Golpe, né? Golpe onde não se tinha crime, se forjou um crime para depois deixar de ser crime. Bom, gente, todo respeito, né? Tem todo o direito de não gostar, né? Agora tem que respeitar o ritual, tem que respeitar o procedimento, tem que respeitar a legislação, né? E aí o que aconteceu? Aconteceu o tal da ponte para o futuro, que não é nada mais nada menos que ponte para daqui a 100 anos para trás, né? O Brasil está voltando 50, 100 anos para trás, né? Daqui a pouco nós vamos ter escola pública, vai ter um monte de gente que não vai poder acessar a escola, vai voltar a ter um nível de analfabetismo altíssimo, que já não é agradável o nível de analfabetismo neste país, vai aumentar essa taxa, né? Daqui a pouco nós vamos ter os ressurgimentos, que já estamos vendo, surgimento de doenças que a gente tinha controlado, graças à ação, né, humana, através do Serviço Público de Saúde, né? Quer dizer, nós estamos voltando para trás, né? E aí é o seguinte, abriu a caixa de Pandora. Que é a caixa de Pandora? Na mitologia grega era a caixa que tinha, que era guardada, 7 chaves, e ninguém podia abrir essa caixa porque tinha dentro dessa caixa todos os espíritos, todas as maldições, tudo que há de ruim, a essência da ruindade está dentro dessa caixa, então ela era protegida, ela era uma caixa que não podia ser aberta, segundo a mitologia grega. Pois então, essa caixa foi aberta em 2016. E aí, ó, como foi bem dito antes aqui para os painelistas, né, vai ser bem difícil colocar tudo os fantasminha, todas as maldições, toda a ruindade que está solto pelo ar, né? Então, assim, gente, é necessário fazer coisas, sim, né? Acho que essa iniciativa que nós estamos fazendo aqui é uma delas, né? Tá difícil de fazer a aglomeração? Tá, temos que respeitar a norma, temos que respeitar a vida e tal, mas assim, ó, o indivíduo também pode fazer a sua manifestação, né? Aqui em Santa Maria tá cheio de outdoors aí, de meia dúzia de empresários ridículos e medíocres, né? Que pagaram e financiaram 10 outdoors aqui, dizendo que os trabalhadores estão fechados com este presidente da República eleito, né? Desta forma que está aí hoje no Brasil, né? Então, vamos fazer alguma coisa, né? Quer dizer, temos que manifestar, né? O indivíduo não pode ser coletivo. O indivíduo, vamos começar a se manifestar nas redes, né? Vamos dizer que isso está indo para o fim. Nós estamos indo para um caminho que é o abismo. E não me venham dizer, e não me venham me dar pecha, porque o Roger eu sou o que sou, né? E sou porque estudei para ser e tenho consciência do que sou e não estou aqui falando em causa própria. Eu sei, né, tem fundamentação essas falas que a gente está construindo aqui coletivamente nas entrevistas, quer dizer, a gente deduz e sabe onde é que vai dar isso, e aí eu tenho certeza que estamos do lado certo, pode chamar de que quiser, agora estamos do lado certo, porque o outro lado é a morte, e a morte eu vou resistir até eu morrer, mas a morte não vai me vencer.
em nome das crianças que a gente tem para cuidar na escola, as crianças que a gente tem na família para cuidar, em nome, né, de uma humanidade, né, que a gente tem ainda que batalhar por ela, e em nome de um planeta que também que tem vida e que é importante as árvores, é importante os animais, é importante o bioma, é importante ter uma vida ainda, né? Não vamos jogar fora isto de uma maneira, entregar gratuito por discurso de quinta, de ridículo, de gente ridícula que chega, que prega, que usa a igreja e usa o nome de Deus para fazer mentira, para falar bobagem, para enganar as pessoas, né? Chega, né? O indivíduo tem que começar a se manifestar. Em todo estado, quem estiver ouvindo, reaja, faça alguma coisa, pega uma bexiguinha com tinta, jogue na cara desses outdoors, né? Questione, construa, participe do coletivo, divulgue as lives, construa lives locais, organizem-se, vamos conversar com as pessoas, vamos fazer material, vamos panfletear nas casas, discretamente, né, sem aglomeração, mas vamos começar a construir a reação. Tá? E a eleição é uma expressão disso, e que não se resume só na eleição, não basta só eleger, tem que continuar, e a caminhada é longa, esse continuar é um caminho que não se faz sozinho, se faz junto. Obrigado. Muito bem, então, agradecer a presença de todos. Só retomar ali a questão da caixa de Pandora, né? A mitologia fala que é uma vingança dos deuses, né? Ao Hefesto, não, ao irmão do Hefesto, por ter ajudado a humanidade com fogo, né? Então, o Deus cria a Pandora para levar, é uma vingança dos deuses. Mas também diz que a esperança fica dentro da caixa, né? Ela abre rapidamente e quando fecha, a esperança não saiu. Então, quer dizer que a esperança continua. E aí, acrescentando com Paulo Freire, essa esperança tem que ter ação, né? Então, tem que ser uma esperançação. Então, muito bom, muito boas provocações, a gente temos que agir. Não adianta ficar só reclamando, como diz a Salete. Muito obrigado, muito bom o nosso programa de hoje. Beijo a vocês. Beijos, obrigado. Valeu. Beijos, beijos, beijos. Oi.